Fala, meu povo, começando mais um vídeo, hein? Parte 2 da viagem Rio de Janeiro, Espírito Santo, mais precisamente Serra, no Espírito Santo. Acabamos de deixar Itaboraí para trás e acessamos aqui a BR-101. Tudo é 101, né, galera? Mas aqui no Rio tem costume chamar ali Niterói Manilha. E acessamos agora aqui a reta da 101, sentido Tanguá, Rio Bonito, Silva Jardim, Casimiro de Abreu e assim sucessivamente, meu povão. Parte 3 da viagem aí, ó. Muito quente no Rio de Janeiro, o dia tá ensolarado. Agora são 14 horas e 37 minutos. Já percorremos até aqui 88 quilômetros. Tá indo para 89. 89 quilômetros até aqui. Lembrando que primeiro eu saí de casa, fui deixar a minha esposa e a minha filha lá no condomínio da irmã dela. E aí só depois eu iniciei a viagem, galera. Combustível que eu abasteci ontem, já deixei tudo pronto ontem, né? Dei uma lavada no carro. Passei uma cera da Vones, da Blend, porque lá não tem cobertura, então ele vai ficar no sol ou na chuva. Então passei aquela cera para dar aquela hidrorrepelência, para proteger um pouquinho a pintura. Vou ver se eu consigo colocar um papelão aqui pelo lado de dentro, para poder proteger o painel também do sol. Abasteci com etanol aditivado, aquele etanol verdinho. Paguei R$4,89, se eu não me engano. Eu usei muita gasolina nesse carro, povo. Muita gasolina, isso é bom até pautar aqui, que é o seguinte. Isso é um assunto interessante. Quando eu comprei ele, eu coloquei etanol algumas vezes. Eu sempre gostei do etanol, sabe? Dá uma pressão a mais, dá um tchan a mais. Tem muitos de internet aí, muitos mecânicos aí de internet vão dizer que não, porque danifica seu carro. É que eu não sei de onde é que ele tirou essa teoria, né? Então por que o engenheiro projetou ele etanol, né? Então a gente tem que começar a entender por parte. Só que aí, galera, eu falei assim, vou começar a usar mais gasolina, porque dentro da cidade, realmente, o etanol, ele consome muito, né? Esse carro aqui, que é um Voyage 1.68 válvula, eu nunca fiz uma média dele dentro da cidade. Porém, eu calculei mais ou menos aí uns 9. Não mais do que isso, na minha opinião. Não fiz a conta exata, quilometragem versus litragem, não fiz. Mas por uma base assim que eu tenho de consumo desse carro, eu acredito que ficou na casa de 9, tá? Vamos botar 9. Tá meio torto? Vamos colocar 9, rapaziada. Tá tão quente que o suporte tá 9. Então comecei a usar gasolina nele, né? Pro dia a dia. Algumas viagens que eu já fui para São Paulo também na gasolina. A minha viagem para Campos eu fui com ele na gasolina e voltei com ele no etanol aditivado, gostei também. Então assim, usei muito, enfim, é o que vem na memória agora, mas eu usei muito esse carro na gasolina. E de um tempo pra cá, eu estou... Aí, ó, o cara entra numa rodovia federal. E é isso aí, galera. Tem que ter paciência, tá? Foge até o raciocínio. E aí eu comecei a usar... Voltar a usar o etanol. Agora eu vou permanecer aqui. Voltei a usar o etanol nele. Comecei lá na viagem de Campos, o etanol aditivado que eu botei lá, né? Continuei usando, fui para São Paulo trabalhar, saí do Rio, fui para São Paulo trabalhar, fui no etanol, mas o etanol comum. Agora que vem a chave, tá? Pasme, eu andando uma velocidade igual eu tô agora, 90 a 100, 90 a 100, alguns trechos 110, que a nossa rodovia não permite andar mais do que isso. Só a Bandeirantes que tem a 120, mas é só lá que eu conheço. Pasme, a média do carro do Rio de Janeiro para Itupeva
com ar ligado deu 11,8. Na minha opinião, eu achei excelente, tá? Vão dizer que consumiu muito, mas pra mim, no etanol ficou excelente. Na volta, eu abasteci com etanol lá em Itupeva. Só que eu saí de lá, era 1h da manhã, então o tempo tava meio... Tava meio não, né? Tava fresco, quem conhece São Paulo sabe. Vim sem ar ligado, né? Cheguei sexta-feira de Itupeva, fiz as minhas corres de dia a dia normal, abasteci, fiz a conta ontem, 12,6. Na minha opinião, galera, no etanol tá ótimo. De Itupeva até lá em casa deu 570 km, mais os correzinhos que eu fiz. Sei que foi... Deu 590 km, se eu não me engano, e deu 48 litros, se não me falha a memória. Tá? Deu essa média aí excelente, pra mim tá excelente. Muitos vão dizer que é muito, que não sei o que, se fosse na gasolina ia fazer 14, beleza. Mas a gasolina com o preço que tá. E outra, galera, hoje em dia a gasolina compensa. Com essa média que o meu carro tá fazendo, dificilmente eu vou botar gasolina nele, tá? Porque a gasolina, ela já tem um percentual elevado de etanol, né? A base mais ou menos é de 27% a 30% de etanol. Mas olha só, eu vou falar pra vocês, muitos postos estão colocando até 40% de etanol. Quem já colocou uma gasolina no carro que não rendeu absolutamente nada? Que a pessoa colocou e falou, caramba, a gasolina acabou rápido. Gasolina ruim, não é a gasolina é ruim, é a quantidade de etanol que a refinaria picou dentro, que o dono dos postos de gasolina bota dentro, porque sabe que não essa forma de fazer a gasolina render não vai prejudicar o carro que é flex, né? Carro carburado, que ele é álcool ou gasolina, vai sentir um pouquinho, vai dar uma rateada daqui, mas vai passar batido. Então vamos lá, 40% de etanol numa gasolina é praticamente meio a meio. Então eu já prefiro usar o etanol de cara, todo, completo. Então, e vendo os vídeos também aí do nosso amigo Chicão, né? Meu amigo Chicão, tava trocando ideia com ele no Zap ontem, né? E ele só bota etanol no Astra dele, dificilmente ele bota gasolina. E ele falou, Marco, tu não vai se arrepender de ter colocado esse etanol aditivado. Já é a segunda vez que eu coloco, né, velho? Gostei, muito bom. E aí eu vendo ele só andando no etanol, eu vou começar a andar no etanol também. Quero nem saber. E tô usando etanol, galera, e tô gostando, a média do carro tá boa. Quer ver, ó? Eu tô indo do Rio de Janeiro pra Serra. Eu não vou gastar nenhum tanque de etanol pra ir lá. Gasolina pra encher dá quase 300. Se não der, agora que essa alta dos preços, faz aí, ó, 6,69 vezes 48 litros que pegou, vê quanto é que dá. Vai dar 300 conto aí quase, se não der. Então já economizei 80 reais aí. 80 reais indo, 80 reais voltando, ó. Chupeta, uma maravilha. E eu chego lá ainda com mais ou menos 1/4 de etanol, tá? Não chega na reserva não, chega lá com 1/4 ainda de etanol. Vai dar 500 e poucos quilômetros. Entendeu, galera? Eu não ando muito, eu sou aquele cara que anda no totó, até porque não vou ficar forçando o carro à toa, né? Então eu ando aí 90, 100, alguns trechos 110, mas eu não permaneço, volto para meus 100. Então eu ando bem de boinha, bem tranquilinho. Não tem necessidade de ficar andando igual um louco, né? Igual o nego passa aí a 150, 160. Pra quê? Não tem necessidade. Vou botar minha vida em risco a troco de nada. Então, pô, é isso aí, ó. O papo de hoje é esse aqui, ó. KM 281 da BR-101, sentido norte. Acompanhe os vídeos, galera. Vai ter muito vídeo mesmo. Não sei se eu vou conseguir postar rapidamente, porque a minha internet até suporta postar 1 ou 2 ou 3. Mas se eu arrumar um Wi-Fi bom, já deixa aí um monte de vídeo programado para vocês ir assistindo, curtindo, compartilhando, comentando, que é o mais importante para me saber qual é a opinião de vocês também.
Voyage 1.6, 8 válvulas no etanol, viagem do Rio de Janeiro para o Espírito Santo. Vou ficar por aqui, acompanhe os próximos episódios, não se desespere, não entre em pânico, porque voltaremos com mais novidades para vocês aqui da BR-101, beleza? Fui, Deus abençoe a todos.